A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Boa tarde. Hoje nós estamos no nosso quinto episódio, José do Egito, e vamos finalizar hoje, amém? E eu vou ser mais breve porque eu tô um pouco gripada, então tá difícil de falar um pouco, tá? Então eu vou dar uma resumida. Então, no capítulo 43, no versículo a partir do versículo 15, José, ele tem um reencontro com Benjamim, seu irmão, né? Ele encontra Benjamim e o conhece. Ele chega a tentar conter as suas lágrimas, ele sai, chora, depois volta, né? Que é o único irmão que ele tem em parte de mãe e pai. Os outros são só irmão em parte de pai. E lá eles ficam até com medo, né, dele. Falam, nossa, vai pegar meu irmão e o meu pai vai se entristecer e vai morrer. Só que José fala para eles, não temais, a paz seja convosco. Então José aqui está profetizando a vida dos irmãos, né? Que a paz esteja com eles. José é um homem de muita sabedoria, por ele poder lidar com tudo isso. Que vendo ele, aqueles irmãos, né, os 10 que pegaram ele, venderam ele, fizeram ele como escravo, odiaram ele, e de repente ele vai, depois de 20 anos, que ele reencontra esses irmãos, acontece isso. E José ganha os presentes dos irmãos também, que quando o pai mandou, Benjamim mandou vários presentes, a fim de que esse homem, se agrade dos irmãos, que não sabe que, os irmãos sabem que é irmão dele, que é o José, e acontece isso. Então os irmãos ali, estão presenteando ele, sem saber que era aquele irmão que eles queriam matar 20 anos atrás. E lá no versículo 27, José pergunta pelo pai, se o pai está vivo, e os irmãos falam, do pai. E José ele se emociona, ao ver os irmãos. Ali ele tem um momento de compaixão com os irmãos, Eu acho que aquilo que ele passou no passado, tudo foi apagado, Igual quando Jesus morre na cruz por nós, todos os nossos pecados são apagados na cruz. Então ali José fez a mesma coisa. Ali essa parte de José representa a cruz, lá já era passado, Então, os irmãos, sem saber que é o irmão dele, podem desfrutar da graça, da abundância que José tem, sem eles saberem, certo? Então, José fez um banquete, para eles comerem, e a porção de Benjamim, que é o seu único irmão, de pai e mãe, ele ganhou a porção 5 vezes mais do que os outros irmãos, Porque esse irmão, apesar de tudo, ele é irmão também, igual os outros, mas ele não participou da maldade, ele não participou daquela ira dos irmãos com ele, não participou de toda aquela coisa que eles fizeram, aquela maldade que eles fizeram com José no passado, Então ali Benjamim foi, abençoado 5 vezes mais do que os seus irmãos. Agora no 44, José arma uma cilada para os irmãos, coloca uma taça dele nas coisas deles, que quando eles vão embora, lá na frente, o pessoal vem e fala, alguém roubou, roubou o governador, e vão olhar e estão lá com o irmão mais novo, está com Benjamim. E eles entram em pânico, Fala, não é, a gente não roubou, certeza, nós não roubamos. E eles entram em pânico ali, e Rubem, ele fica desesperado, porque ele tinha que devolver o irmão pro pai, o Benjamim. E agora voltar sem ele seria algo assim muito desagradável. Ver o pai ia sofrer muito, a respeito disso. Então eles foram perante ao governador do Egito, José, novamente. E depois de eles terem implorado, suplicado, contado toda a história para José, de como
aquilo ali afetaria o pai deles, né? E se Benjamim não subisse com eles, José não se aguentou. José ali ele envolveu numa compaixão tão grande, num sentimento tão profundo, num amor, né, ao pai, não querer ver o pai triste. Então, assim, foi um misto de sentimentos, provavelmente, né, que ele deve ter se envolvido ali. E ele foi e se revelou aos seus irmãos, né? E quando ele se revela para os seus irmãos, aqui eu vou ler um pedacinho, né? José se deu a conhecer a seus irmãos. Isso é no capítulo 45, a partir do versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram. José disse aos irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E meus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Então eles estavam em choque. Eles acharam que José estava morto. Achou que José nem estaria em outro lugar, sei lá, se estivesse vivo. Então, como escravo, ele não ia aguentar, ia morrer. E de repente estava ali. José estava vivo, né? E eles tentando analisar toda a situação. E eles ficaram com medo, né? Porque eles fizeram muita maldade com ele. Então, assim, o que eles esperavam de José seria uma vingança, seria algo assim terrível. E pelo poder, né, que José tinha naquele momento, ele era governador do Egito, acima do, tipo assim, ele ficava abaixo de Faraó. Acima não tinha mais ninguém a não ser Faraó. Então eles ficaram perplexos, né? E ele falou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes no Egito. Lá no 5 ele fala: Não vos entristeçais. Está pedindo para os irmãos: Não fica triste, tá? Nem vos irriteis, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Pois houve 2 anos de fome e ainda restam 5. Aí aqui José está falando, né, da revelação que ele tem desses 7 anos de fome que estava tendo lá no Egito, que só tinha passado 2, ainda tinha mais 5. Então, assim, para eles não correr, não sumir, né? Porque senão eles iam morrer. Se eles ficassem irritados com José, eles morreriam de fome. Porque às vezes eles queriam com uma amargura tão grande no coração: nunca mais eu piso aqui, porque é meu irmão que está lhe dando alimento. Não, então José já foi pedindo para eles, né? Então ele falou assim: Pelo que Deus me enviou diante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e guardar-vos a vida, lhe dar livramento. Então aqui no 13 fala assim: ó, Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer, descei meu pai para cá. Então José aqui pede para os irmãos trazer o pai. Fala: Não, meu pai está lá naquela terra onde estão passando fome, traz ele para cá, né? Aqui vai ter alimento. E Faraó ficou sabendo, né? Quando o Faraó ficou sabendo que os irmãos de José, a família de José estava lá, né? Faraó veio até eles. E lá no 18 fala assim: ó, Tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerei da fartura na terra. Então aqui é um momento assim maravilhoso, porque aqui eles ficam sabendo, né, a revelação, né, que o irmão está vivo e quem ele se tornou, né? E eles lembram daquele sonho também, né, que eles se curvavam diante, né, do governador, lá diante do irmão, que era o governador. Então, aquele sonho, né, que Deus tinha colocado no coração, que Deus tinha revelado para José quando ele tinha 17 anos, né, se tornou realidade. Então, tudo acontece por um propósito, né? Que a questão deles terem vendido, feito toda aquela maldade com José, né, foi um propósito. Salvar vidas, salvar a própria família da fome. Porque se José não tivesse, né, sido vendido como escravo, não tivesse ido para o Egito, não tivesse naquela cela, naquela cadeia, revelar os sonhos do caseiro, ele não iria se lembrar dele, não iria passar por tudo isso para ele se tornar governador e salvar milhares e milhares de pessoas e a sua família, a sua casa, a sua descendência. Então, assim, é algo poderoso a história de José. É algo assim que daria pra gente falar muita coisa ainda, né?
Só que o tempo é curto, não dá para falar muita coisa. Então, assim, bem resumido, é isso, né? E Deus está conosco. Deus nos permite passar por situações. Todos os episódios eu estou frisando nisso. Deus te permite passar pelo deserto, te permite passar por situações, te colocar em lugares assim bem áridos, lugares secos, sabe? Porque tem um propósito nisso. Deus não é mau, Deus é bom. Ele é soberano, sabe? Ele está acima de tudo e ele te ama muito. Ele ama todos os filhos. Ele ama, e o amor dele não aumenta e nem diminui, independente do que você faça, né? O amor de José é tão grande com o pai, com os irmãos, mesmo depois de tudo que os irmãos fez com ele, sabe? Essa é uma história assim muito linda referente ao perdão, né? Porque José ali deixou seu orgulho de lado, deixou tudo de lado e perdoou seus irmãos e deu o melhor que ele tinha daquela terra, né? Ele foi abençoado e ele teve a oportunidade de abençoar a sua casa, a sua família, né? Então, a gente tem que pensar muitas vezes antes de reclamar da nossa família, reclamar da sua casa, reclamar dos seus filhos, reclamar do seu marido, da sua esposa, reclamar do seu pai, da sua mãe, sabe? Deus, ele é maravilhoso. E a gente possa ter um coração, segundo o coração do Senhor, que a gente possa valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado, valorizar mais as pessoas que estão andando com você, valorizar os seus pais, valorizar os seus filhos. Não estou falando de bens materiais, eu estou falando de algo assim, de sentimento, dentro do coração, né? E é isso, sabe? Deus, ele é maravilhoso e ele te ama. E nunca duvide do amor de Deus por você. Mesmo que você possa estar passando por momentos difíceis, Deus está ali. E saiba que ele vai te honrar sim, da mesma forma que ele honrou José. Aonde José estava, ele foi honrado, sabe? Ali, quando ele estava lá na casa do seu pai, aos 17 anos, nos seus 17 anos de vida, o pai honrou ele todos os momentos. Ele foi honrado como filho, né? O filho amado. Ele deu aquela túnica para o filho, colorida. Então ali, ele foi honrado ali naquela casa pelo seu pai. Quando ele foi vendido como escravo, foi para lá na casa de Potifar. Lá dentro, Deus honrou ele, né? Honrou ele que ele ficou sendo o braço direito de Potifar naquela casa. Ninguém mandava lá mais, tipo assim, acima de Potifar. Quem mandava lá acima de José era só o Potifar. Então Deus honrou ele lá dentro. E quando José estava lá na prisão, Deus também honrou ele. Deus estava com ele. Ele foi honrado, porque ele era o braço direito do carcereiro. Ele mandava naquela prisão todos os presos. Ele comandava ali toda a prisão. Ele era o braço direito do carcereiro. Ele foi honrado até na prisão. E depois, quando ele foi lá para a presença de Faraó, Deus honrou ele. Honrou ele de tal forma que ele ficou sendo governador de todo o Egito. Então, aqui você vê situações de honra em todos os lugares, onde ele colocar a ponta dos pés dele, ele está honrando o seu filho. E aonde você colocar a ponta dos seus pés, aonde você pisar, seja num deserto, seja na prisão, seja num lugar seco, seja em qualquer lugar, qualquer área da sua vida, Deus vai te honrar. Mas que você tenha um coração voltado para o Senhor, porque Ele olha o coração. Amém? Então, que essa mensagem possa, né, ter tocado no seu coração e que possa te dar mais revelação, né? Pede a Deus sabedoria, né? E nunca desiste, nunca saia da presença do Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena sair da presença de Deus. O mundo te oferece muitas coisas, mas o único que vai te honrar de verdade, de coração e nunca vai te abandonar quando você estiver lá embaixo é Deus. Amém? Então, fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado. Até mais.